Muito bom dia, secretário de Assistência Social de Campinas. Prazer receber a senhora aqui. Mas o que eu disse que eu faria, a primeira pergunta para a senhora é: nós, fazendo programa diariamente, tendo de estar em contato aí com tudo que está acontecendo a cada hora em Campinas e no Brasil, a gente sente uma ansiedade muito grande. Mas, assim, nós não somos executivos, né? Agora, a senhora, enquanto executiva, no meio de toda essa situação, tem conseguido dormir? Olha, não é fácil, e eu acredito, acabei de chegar, acredito que você esteja falando da questão da pandemia, é uma situação muito difícil. Desde que assumi aqui na secretaria, eu tenho feito visitas para conhecer os equipamentos, porque quando você assume, os diretores aqui, quem está aqui no núcleo de gestão, traz as dificuldades das pessoas, mas não tem como você saber dessa dificuldade se você não estiver lá, não estiver na base, nos atendimentos. E quando eu tenho visto as pessoas, né, a gente tem visto os atendimentos, o quanto está sofrida. A pandemia, infelizmente, tem atingido muitas pessoas, e mais do que imaginamos, quem tem sofrido mais, é claro, que é a pessoa com baixa renda, mas isso tem atingindo outros tipos de renda também, pessoas que também tinham um rendimento e hoje já diminuiu. Então, a gente tem visto esse atendimento e tem sofrido, é muito difícil. Quem realmente tem consciência tem uma dificuldade muito grande de assimilar como está essa situação agora. Secretária, bom dia, Rose. Uma das questões que a gente tem colocado em relação à pandemia é a ajuda às pessoas menos favorecidas da sociedade. Sabemos que vocês fizeram várias ações em relação a recolhimento de alimentos e atendimento a essa população. No entanto, o que se fala no município é que deveria ter tido um apoio de ajuda financeira mesmo, como em outros municípios. Em Indaiatuba, por exemplo, acabou dando, eu vou chamar de bônus para a população que precisa dessa ajuda, já que tem muita gente desempregada. Por que Campinas não adotou esse tipo de suporte para a população de baixa renda? Rose, nós realmente a situação tem prejudicado, tem sido difícil para muitas pessoas. Nós não estamos omissos ou não fazendo. Nós temos tentado, como você disse, temos ações, temos o cartão Nutri, que é referência em todo o estado de São Paulo, porque não só com a cesta básica, através do cartão Nutri, a pessoa pode estar recebendo, podendo ter a disponibilidade de escolher aquilo que precisa. Temos também a questão da cesta básica. É importante dizer que o cartão Nutri, ele tem atendido um número muito maior do que foi previsto. Nós havíamos a previsão do cartão Nutri para 6.500 pessoas. Hoje nós temos 26 mil pessoas que recebem esse benefício. Temos ainda campanhas, como a campanha Campinas Sem Fome, que também tem ajudado, a população tem se mobilizado, já estamos com 505 toneladas, 26 famílias também já foram atendidas e a campanha continua fazendo as entregas. E ainda temos algumas outras, por exemplo, nós temos o Refeitório da Cidadania, onde são distribuídas diariamente 250 marmitex para a população que carente. Quando a gente pensou no refeitório ano passado, era um público diferente. Hoje a gente vê que mais idosos, pessoas que moram nas redondezas, estão fazendo uso. Então, a questão de um benefício específico em valor é uma coisa que tem que ser construída, mas lembrando, e é importante dizer, que o nosso orçamento, para financiar, para ter, que a gente fala, financiamento público, para os serviços da assistência, tanto vem do poder aqui municipal, estadual e federal. E nós temos um déficit muito grande. No ano passado, nós tivemos 3 milhões em recursos a menos do governo federal. Tanto que estivemos em Brasília para conversar com o ministro, para ver a respeito disso. E este ano, a previsão é de um déficit de 5 milhões a menos. É um valor muito significativo para o custeio do serviço. Então, a gente tem que conjugar essas dificuldades, que assim como o rendimento de uma família mudou devido à pandemia, aqui também no poder público nós estamos tendo que administrar essas questões, principalmente da falta de recurso federal. Agora, essa falta de recurso, eu me lembro que eu fiz matéria no ano passado, de que não estava vindo, e é referente a qual programa mesmo, secretária? Você lembra disso? Qual que era a verba?
federal é todo o custeio da assistência. Todo o custeio. Da assistência. E A previsão, olha só, Rose, como está grande. A previsão, o ano passado, nós sempre recebemos as parcelas do governo federal em atraso. Então, de janeiro vai receber lá em abril, mas sempre recebia. Recebemos com 60% a menos essas parcelas. Este ano, nós recebemos, e aí eu posso pedir para a assessoria confirmar, acredito que foram 3 parcelas, mas elas vieram 40% apenas do que era para vir, ou seja, diminuiu mais ainda. Além do déficit do ano passado, nós ainda temos agora diminuição. A parcela. E qual que é a justificativa do Ministério da Assistência Social? A senhora falou que conversou com o ministro. É o ministro da Cidadania. O que ele disse é que está negociando com o governo federal para que tenha verba para eles, que eles não têm verba. Neste momento nós não temos. Há uma previsão de que talvez no segundo semestre seja modificado. Eu estive pouco antes de ser votado o orçamento, não há uma previsão, mas previsão não enche o bolso de ninguém, né? A gente precisa. Hoje o orçamento da assistência social de Campinas está em quanto, secretário? Olha, eu posso passar para você depois, eu acredito que é algo em torno de 120, 220, mas não me recordo agora. Bom, secretária, assim, além desses projetos, né, que visam aí garantir alimentação para quem está sofrendo mais o impacto dessa pandemia agora, quais são outros projetos da pasta que dão suporte aí para as famílias? O que a assistência tem feito? A gente sabe que tem uma questão de violência que também está em alta. Quais são os outros programas da pasta aí que estão se mexendo mais por causa das consequências da pandemia? Zezé, precisamos mesmo investir nessa questão da população que está carente. Então, nós temos a básica aqui na assistência, porque a secretaria não é só assistência social, nós temos os direitos humanos e o atendimento para a pessoa com deficiência. Eu estive na Câmara ainda há pouco tempo e fiz uma apresentação falando de como está, qual o reflexo da pandemia na secretaria, o que nós temos feito. Então, quando a gente fala da proteção social básica, que é o atendimento antes que a violência seja instituída, quando a gente faz a proteção, que é onde tem que haver os investimentos. O investimento tem que ser na básica para que não haja desdobramentos. Lá nós temos os CRAS, que fazem os atendimentos psicossocial, e através dos CAD únicos, nós temos o sistema de transferência de renda, que é o BPC, o Bolsa Família, tem ainda o cartão Nutrir, como já foi falado. Para ter uma ideia, o CAD único, eu peguei os números que eu tinha passado para a Câmara, isso é importante dizer. Quando a gente fala do CAD único, ou seja, para que uma pessoa possa receber qualquer benefício ou transferência de renda, BPC, Bolsa Família, até mesmo ano passado, quando recebeu o auxílio emergencial, ela tinha que ser cadastrada no CAD único. Em 2020, nós tivemos 85 mil famílias cadastradas no CAD único. Só em 2021, nós estamos entrando no 6º mês, foram 90 mil. Ou seja, esse número aumentou muito. Isso significa o quê? Que mais pessoas estão precisando desse benefício. E quando a gente fala do Bolsa Família, nós temos hoje cadastrados 41 mil pessoas, famílias cadastradas no Bolsa Família. Aumentou também significativamente referente ao ano passado. Então, nós temos o serviço... Quanto que era o ano passado, secretária? Do Bolsa Família? Estou te passando 41.747 só nos primeiros 6 meses. O ano passado todo era 40 mil. Ou seja, só nos primeiros 6 meses nós tivemos um aumento. Outro número significante, Rose, que eu trouxe, que eu acho que é importante dizer, porque quando a gente fala, tem atingido a população é que tem sofrido. A gente tem visto a população de baixa renda. Nós temos os 3 níveis de renda, que é o baixa renda, situação de pobreza e situação de extrema pobreza. E na situação de baixa renda, nós tivemos um aumento de 6,41%. Até abril do ano passado, nós tínhamos 16 mil pessoas em baixa renda. Hoje, nós temos 17 mil, quase 18 mil pessoas. É um número que aumentou significativo. O que é baixa renda? São famílias que vivem com até R$178 por pessoa. É um número baixo, mas aí o que a gente vê? A situação de pobreza. Teve a situação de pobreza, a gente não teve um aumento tão grande, foi menos de 1%, 0,62%. Mas já quando a gente fala de extrema pobreza,
Nós estamos falando de famílias cuja renda familiar é de R$ 89,00 por pessoa. É muito baixo. Nós tivemos um aumento de 14%. Nossa. Ou seja, até abril de 2020, nós tínhamos 38 mil pessoas. Hoje, nós temos 43 mil pessoas, não, famílias, na situação de extrema pobreza. Por isso que é tão importante os serviços que nós temos aqui da assistência de transferência de renda. Cartão Nutri, a campanha Campinas Sem Fome, nós temos a questão do refeitório. Apesar da pandemia, os serviços da assistência não pararam, nós continuamos com atendimento, claro, com as proteções, buscando. Por que é importante também o serviço? Porque a gente está falando de extrema pobreza, não é só de fome. A gente está falando de pessoas que precisam de um cuidado, precisam de um atendimento social, precisam de um atendimento psicológico, que nós continuamos e mantemos esse serviço para que não chegue no CREAS, na alta complexidade, na média complexidade, que é quando a violência já está instituída. Secretária, falando em violência, nós tivemos aí no começo do ano a história do menino, do garoto do barril. E a gente sabe que hoje ele está internado, né, tá acolhido, né, num dos abrigos aí da prefeitura, e recentemente a prefeitura ela finalizou o procedimento, e a informação que vocês não dariam informação porque precisaria proteger essa criança por conta do ECA. Eu entendo isso, não quero informação sobre a criança, mas eu gostaria de saber quais foram as mudanças. Primeiro, se houve problemas em relação ao cuidado que vocês deveriam ter oferecido, porque esse menino ele era atendido nos serviços sociais aí da prefeitura, e ele acabou sendo encontrado pela polícia naquela situação degradante. E segundo, quais foram as mudanças que vocês fizeram depois deste caso? Realmente, Rose, eu até, antes de responder os meninos aqui prontamente trouxeram para mim o orçamento que você havia me perguntado. Aqui você vê, pronto, eu falei que ia ser depois, mas já consegui. Então, 210 mil milhões, 210 milhões. Isso. Tá, ok, obrigada, viu? Imagina. E quando a questão do Eduardo, de fato, não há como comentar, não há o que ser dito, a gente não pode falar mais do que isso, do que já tem, todos os encaminhamentos foram feitos para o Ministério Público e vai estar avaliando, mas eu posso te dizer o que nós fizemos depois, ou o que nós identificamos que pode ser aperfeiçoado, o que nós podemos melhorar aqui na Secretaria. Então, nós temos várias medidas que foram feitas, que nós pensamos. Primeira coisa que nós fizemos foi uma cartilha com orientação às entidades e aos serviços da assistência, em que nós falamos como deve ser o tratamento na pandemia e nas fases de transição. Muita coisa mudou com a pandemia. E lá, quando a gente fala do ano passado, Rose, nós estamos falando de um cenário em que hoje ainda há incerteza, mas lá era muito maior, muito mais incerteza nós tínhamos de como fazer, o que ir, o que não ir. Então, nós estamos dando essas orientações para que a cada fase, a progressão de cada fase, as pessoas, as entidades e a própria assistência possa ver como faz esses atendimentos, de que forma fazer, quais os encaminhamentos que podem dar. Então, essa cartilha orientando sobre a pandemia já foi aplicada. Nós tivemos mais de 70 profissionais que foram capacitados nesse sentido. Tivemos o lançamento do protocolo CREAS. E por que esse lançamento do protocolo CREAS foi tão importante, Rose? Porque, assim, nós temos o sistema em que o CREAS, ele atende todo tipo de violência vem para o CREAS. E o CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, ele recebia toda essa demanda, avaliava para ver, porque às vezes vinha casos que não era de violência, que quem atendeu lá atrás, ou seja, os parceiros de toda a rede de proteção, achava que era identificou. Então, com o protocolo CREAS, antes de chegar já uma pré-análise, a demanda não vem tão engessada por CREAS, a gente pode despender forças para aqueles casos que realmente são violentos. Então, esse foi muito importante. Nós também estamos com a questão de formação dos profissionais. Essa formação é contínua e é necessária, principalmente com essa questão da pandemia. A gente tem que ter profissionais capacitados e que entendam que esse cenário mudou, logo o atendimento tem que ser diferenciado também. Nós estamos fazendo uma contratação de supervisão técnica para que possa ter um olhar de fora, como tendo casos de referência, que a gente fala casos de sentinela, de procedimentos que nós possamos adotar.
Temos tido também a Câmara Técnica, e isso é importante que a gente vai implantar. Então, tendo decisões junto, assistência, saúde, educação, ser tudo unido, a gente ter decisões em conjunto para que possamos, então, ver o caso de uma forma completa, não só pelo olhar da assistência, ou só pelo olhar da saúde, ou só pelo olhar da educação. E, assim, é importantíssimo ainda a gente ter a intersetorialidade que fala nessa Câmara Técnica. Quando a gente fala de atendimento, uma pessoa, ela não precisa só da assistência social, como eu falei para você. Às vezes a pessoa não está só com questão de necessidade de fome, às vezes tem uma doença, tem uma questão familiar, tem uma questão de segurança. Então esse atendimento tem que ser completo, é nisso que nós temos focado, que todo o conjunto possa dar o melhor atendimento a essa população que tanto precisa. E tem sido possível vamos dizer, esse atendimento holístico, assim, com os recursos disponíveis? Zezé, apesar de toda a deficiência, toda a questão que eu te passei de um déficit de 5 milhões, que é dos recursos federais, nós não mudamos o atendimento, não está tendo diferença, nós estamos usando os recursos municipais, então os serviços estão funcionando completamente. Então não dá para dizer, não existe isso, nós não temos e não vai ser feito. Não, está sendo feito. Nós estamos fazendo todos os atendimentos na sua plenitude. Tá, secretária, bom, a gente tem sempre uma questão aqui que os ouvintes nos impelem a trazer para o programa porque incomoda muito Campinas, questão dos moradores de rua. Tem mais algum levantamento? O que tem acontecido com essa população? Em relação àquela casa lá na Vila Industrial que estava fazendo atendimento ali, o que aconteceu? Porque havia uma resistência grande por parte da vizinhança. Inteira a gente sobre a questão dos moradores de rua. Zezé, o refeitório. Acho que você está lá na Vila Industrial, acho que você está falando da Casa da Cidadania. Então, o que nós temos para a política para a população em situação de rua? O último levantamento é de 2019, nós temos 820, é um levantamento que foi divulgado em 2020, aproximadamente 820 pessoas em situação de rua. 2020 foi um ano atípico, não houve, nós não fizemos ainda a questão da recontagem dos moradores em situação de rua, então nosso último dado é referência de 2019. Mas nós não estamos parados, nós temos vários serviços oferecidos para essa população. Então, como você disse, tem a Casa da Cidadania. O que foi pensado? A Casa da Cidadania atende mais de 100 pessoas por dia. Lá eles têm oficinas, recebem alimentação, tem encaminhamentos para os postos, por serviços da assistência, que aí nós temos os centros POPs, que fazem o atendimento também. Todo esse atendimento voltado para essa população, então nós temos SOS Rua, Centro POP, o Bagageiro, que é uma inauguração agora, recente, dessa administração, temos as casas de passagem, casas de acolhimento, mesmo o refeitório que nós temos, tudo isso é visando o quê? Visando dar oportunidades para que essa pessoa em situação de rua possa retornar à sua vida e sair dessa situação. Mas aí, Zezé, vai muito além. E segundo o último censo, o que leva as pessoas em situação de rua para as ruas, diferente do que imaginávamos, a maioria deles é conflito familiar ou a questão do alcoolismo ou de drogas. Então, nós temos que trabalhar muito, mas tem que ter o desejo. A gente não tem como tirar a pessoa. Oferecemos muito. O Mão Amiga é um exemplo de um serviço que funciona muito bem e que nós temos, são recolocadas no mercado de trabalho e podem voltar. Mas por que todos não aderem? Porque nem todos têm esse desejo de sair ou de ter uma novas perspectivas. Mas o que o poder público pode fazer é oferecer as oportunidades e oferecer os caminhos para que isso aconteça. Então, nós temos uma política muito bem estruturada para essa população em situação de rua, inclusive com recâmbio consciente. Então, quando a gente vê que uma pessoa é de fora da cidade, nós fazemos o contato com a cidade de origem, com familiares, fazemos o recâmbio. Não é só assim, você mora em tal cidade, pronto, vá. Não, fazemos o contato com a família, com a assistência social de lá, para que a pessoa possa ser acolhida na cidade. Então, são muitos os serviços que temos oferecido nessa situação. Isso tem acontecido com frequência, assim, de ser identificados moradores de rua aqui que são de outras cidades? Com que frequência a prefeitura localiza essas pessoas na cidade, secretária?
Eu não tenho os dados de quantidade de números, mas temos sim frequência de pessoas, e na verdade tem muitas pessoas em situação de ruas que são nômades, né? Elas vêm conforme tem um movimento, vem, fica um pouco aqui, vai para outra cidade, vão para outras, e tem muita gente de fora. A maioria, segundo os dados de 2019, eram de fora do município. Eu posso até passar para você depois os dados. Secretária, não sei se a senhora vai conseguir me responder, mas tem uma curiosidade que eu pelo menos tenho, que é o baixo número de infecção de Covid da população de rua. Tem algum diagnóstico? Vocês conseguem ter uma resposta para isso? Por que que essa população que está exposta, ela teve baixo índice de infecção? É uma pergunta que não tem resposta, nós não sabemos dizer. Tem as suposições, mas nem vou aqui trazer, mas nós não sabemos dizer por que não. Nós sabemos que é um público difícil, eles são muito resistentes à máscara, questão de organização, mas realmente os casos, nós não temos casos notificados de pessoas que vieram, faleceram, que contraíram. Um caso ou outro é possível ver pessoas com sintomas quando vêm aos nossos serviços, e aí a gente faz um encaminhamento, principalmente nós temos ali um consultório de rua que faz os atendimentos, temos um abrigo que atende pessoas que estão com sintomas até que o resultado saia, para que ela não fique na rua contaminando outras pessoas, mas o porquê não temos muitos casos, não sei dizer. Agora, uma outra questão que a gente sempre coloca aos nossos ouvintes também é que esse último censo aí de 820 pessoas em situação de rua, a impressão que nós temos é que esse número é muito maior. Há alguns anos, Campinas, ela tinha alguma concentração dos moradores de rua na região central. No entanto, hoje é perceptível que esses moradores eles estão em toda a cidade, nos distritos, nos semáforos. Então houve um aumento do número de pessoas que ou estão pedindo ou estão morando nas ruas. Há uma subnotificação, secretária, em relação a essa população. Isso eu já falava com a Jocelaine quando ela saiu com esse número lá, foi na gestão dela. A gente já questionava, porque há uma percepção a olho nu de que houve um aumento muito grande de moradores de rua. E aí a gente não está nem falando de higienização social, que é tirar a pessoa da rua para poder limpar. Não, o que a gente está dizendo é que, apesar das políticas que a prefeitura tem, esses moradores acabam também afastando as pessoas que poderiam frequentar o centro, porque uma das discussões que se tem hoje em Campinas é a revitalização do centro, de poder usar o centro, e a gente sabe que é muito violento, tem os moradores de ruas fazem cocô lá, fazem xixi, há uma discussão muito grande, teve uma discussão grande na Câmara de Vereadores de Campinas há 2 anos, porque os comerciantes tinham que chegar antes para poder limpar a frente das suas lojas, para poder abrir as lojas. Então, realmente é uma situação que a gente tem que ter o olhar para o morador de rua, mas você também tem que ter esse olhar para as outras populações que convivem neste espaço, para que haja um espaço comum entre todas e que ninguém saia prejudicado. Então, a minha pergunta para a senhora houve um avanço para poder também atender a população que usa o centro da cidade e também o comerciante? Nós fazemos aqui, pela secretaria, eu posso falar do serviço que temos. Nós atendemos a situação de passeio, todo o conjunto que é a população em situação de rua. Temos o atendimento para aquelas pessoas que não estão em situação de rua, também no sentido de acolher, também no sentido de garantir os direitos. Mas você trouxe, Rose, uma questão muito importante. Muitas pessoas que estão na rua não moram na rua, não são moradores em situação de rua. Como eu trouxe o dado para você de pessoas que a extrema pobreza levou muitas pessoas às ruas como um trabalho autônomo para buscar pendentes, a gente vê pessoas que fazem. Então, o que nós temos buscado? Através desses programas que temos de transferência de renda, através o prefeito tem incentivado muito a questão de voltar ao comércio para que nós tenhamos empregos para oferecer, para que diminua essa quantidade de circulação de pessoas na rua que não estão em situação de rua, mas que não têm um emprego formal para manter a sua casa. E que vão pedir, né? Bom, secretária, em relação ao refeitório, né, houve muita polêmica no ano passado quando essa decisão de se
montar esse refeitório foi tomado, inclusive, com base em lei e tudo mais. Como é que está isso? Qual que é a participação que a sociedade civil tem hoje nessa distribuição de comida? Como é que está? Nós não tivemos mais notícia. O refeitório, ele foi pensado originalmente, e aí a gente tem essa questão desde muito antes, que tinha as entidades que faziam a entrega ali no centro da cidade. A gente viu questões sanitárias, de insalubridade. Então, nós pensamos no refeitório para fornecer esse alimento num local adequado, seguro, para que a pessoa pudesse se alimentar. E antes do refeitório, temos a Casa da Cidadania. Hoje, a Casa da Cidadania também atende, como eu falei, mais de 100 pessoas que fazem esse atendimento diariamente, e nós temos entidades que vão. Então, a Casa da Cidadania, ela funciona assim, são entidades religiosas que vão até lá, fazem e oferecem essas refeições. Então, tem funcionado. E o Refeitório da Cidadania, nós vimos este ano, e aí falando ainda dessa questão da pobreza, que mudou muito o público que atende. Antigamente foi pensado para pessoas em situação de rua. Hoje nós tivemos que aumentar o número de refeições para o Refeitório da Cidadania, e o público que vai retirar, maioria deles, o que temos percebido, que são pessoas do entorno, muitos idosos, muitas pessoas que moram em pensões do entorno daquela região, que não estão em situação de rua, mas que fazem uso desta refeição, muitas vezes a primeira e única refeição do dia, porque estão numa situação de pobreza tão grande que não tem como manter o sustento. Tá. E as entidades participam, porque tinha vários grupos, né, dos jipeiros, do pessoal que distribuía essa comida de frente à catedral, em vários pontos. Essa distribuição acabou? Diminuiu bastante, sim, a gente não tem visto isso, principalmente na questão da pandemia, a gente viu diminuído, e temos essa adesão ao Refeitório da Cidadania. Essas pessoas têm procurado o refeitório, que é um espaço adequado, assim como a Casa da Cidadania. É um espaço adequado para que as pessoas possam fazer sua alimentação, e aqueles que são voluntários e querem ajudar possam estar indo fazer a entrega. Tá ok. Rose? Não, tá certo, para mim já tá bom. Obrigada, viu? Então, tá ok. Secretária, eu quero agradecer muito a participação da senhora aqui no Bastidores do Poder. Bom dia, bom fim de semana. E vamos que vamos, né? Pronto, Zezé, Rose, muito obrigada pela oportunidade. É importante mesmo conversarmos, é importante que a população saiba, além de saber os direitos, quais os caminhos para efetivar esses direitos. Por isso que a imprensa é tão importante nesse papel de divulgação. E sempre que precisar, estou à disposição para conversar e juntos melhorar a situação dessas pessoas. Obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigada, senhora.